problema que Deus colocou no homem chama-se ilimitação. Eu te provo em Gênesis 11:6. Todo mundo que descobre o que é ilimitação faz o seguinte: nunca se trava com nada. Só vai progredindo na frequência, aumentando o nível da frequência, aumentando o nível da frequência. E acabou. Engraçado, quantas estações de rádio tem hoje? Quantas pessoas são estações de rádio hoje? Eu fico maluco de ver o primeiro cérebro que olhou para alguém voando, um pássaro, e falou assim: eu também quero voar. Você imagina a primeira pessoa que estava do lado dela quando ela teve essa ideia? Você é maluco? Ah, eu quero voar. Eu vou voar. Engraçado é que os que sonharam com voo não voaram com o corpo, mas voaram com a mente. Primeira coisa de voo foi lá na China, quando alguém fez um negocinho assim, ó. Segundo cara que desenhou de forma estrutural, Leonardo da Vinci, para quem não sabe. Eu sou aviador, eu amo isso. Leonardo da Vinci foi o cara que desenhou o primeiro helicóptero, mas não voou. Ele provou por A mais B que dava para fazer. Fez desenho. Engraçado, não voou. Sabe o que é uma coisa engraçada? O Walt Disney, ele desenhou um mundo encantado num pântano todo alagado. E não desfrutou daquele parque que a maioria aqui já deve ter ido ou ainda vai na vida. E no dia da inauguração da montanha-russa poderosa, a galera tudo... O Walt Disney tinha que estar aqui. Minha esposa, ele não precisava estar aqui. Ele foi o primeiro a desfrutar disso. Foi ele que desenhou, foi ele que criou isso aí. Às vezes, pela sua insistência, pelo seu coração duro, talvez só seus filhos vão se beneficiar do que eu estou falando. Pela dureza do seu coração. E parece que é Moisés conversando com um povo no meio do deserto. Nem é na alta tecnologia. Parece que é Moisés falando no deserto com um povo de coração duro. Um povo que não sintoniza a frequência do alto. Porque a frequência de fofoqueiro pega de qualquer jeito. A frequência negativa pega também. Isso aqui é tão forte que pessoas que ficam expostas a 5 minutos de notícia negativa perdem 5 horas de imunidade mental. Você desativa seu sistema imunológico de defesa por 5 horas, ouvindo 5 minutos de baboseira na televisão. Significa o quê? Que frequência negativa é baratinha. Agora a frequência do reino é outra. Muito mais de contato ali desde a mais tenra infância. Mas como é que você agora só metia a mão aqui e acertou a frequência? Sabe o que é a coisa boa? Depois que você faz isso no digital, você já grava e põe as suas preferidas. E aí você ouve o que você precisa de ouvir para mudar de vida. Um rádiozinho está te mostrando isso. A primeira pessoa que quis ir para o espaço. E ainda tem retardados falando que não foi no espaço. Tem 2 seres humanos presos lá no espaço. É muito ruim ser desse jeito. É muito ruim você negar um fato. Os caras estão lá negociando para derrubar a estação espacial. Você está falando que não tem como sair até hoje. Me ajuda. Para quem não sabe, tem alguns objetos espaciais que a gente colocou para fora da Terra. Tem um deles que chama James Webb, que é o telescópio mais poderoso da história da humanidade. Antes dele tinha um Hubble. Esse telescópio, engraçado, ó, eu tô com o rádio aqui. Deu um passinho e ele já parou de sintonizar. Olha aqui, rapaz. Eu volto ele aqui pro lugar e ele funciona. Como é que é esse negócio? Vou te mostrar. Tem um negócio chamado celular. Presta atenção, celular. Vocês já perceberam que nós somos um celular, certo? Ou pelo menos esse aqui é a nossa cópia. O celular está escrito aqui, ó, 5G. Vocês já perceberam que vocês andam num lugar, cai para 4G, depois 3G, depois cai o sinal ou não? Nós somos um celular, nós temos o espírito, que é a internet. O que vai no celular sem internet? Lanterna, não. Lanterna mais cara do mundo. Calculadora mais cara do mundo. É a mesma coisa de olhar para você sem o espírito de Deus aí dentro, fluindo, sem propósito. Serve para quê? É por isso que a inteligência artificial está querendo apagar vocês tudo. Presta atenção, vou te explicar. Aqui não entra num aplicativo e baixa qualquer aplicativo que você quiser na central do app. Seu cérebro é igual. Se você quiser baixar aplicativo de gestão, aplicativo de liderança, aplicativo de multiplicação de talento, aplicativo de riqueza, é só baixar o aplicativo. Aquilo ali está um pouquinho retrógrado para você, né? Vamos falar. Não, você fala, mas que exemplo mais podre. A maioria só funciona se vê esse exemplo aqui, ó. Uma radiola para sintonizar com o potenciômetro. Aqui é só baixar o aplicativo. Agora posso falar uma coisa do fundo do coração? Essas duas coisas aqui é muito retrógrada perto de uma máquina que Deus criou. Imagina você sintonizando na estação do Espírito. Imagina você vendo o reino. Imagina você cumprindo aquilo que Ele colocou no seu coração. Você está de brincadeira com a minha cara, não tá? Isso aqui parecia atrasado demais, né? Isso aqui é muito atrasado. Tem alguém que vai pôr isso aqui dentro da sua cabeça, porque sempre você teve todos os poderes, ele vai pôr dentro da sua cabeça. Já parou para pensar nisso, né? Porque esse celular vai parar dentro da sua cabeça. Ninguém vai usar esse aparelho é um tijolo. Isso aqui vai danificar a visão de um monte de gente, vai danificar o seu polegar e a sua cervical. O que acontece? Isso aqui é muito atrasado. Cara, por que a gente deu essa volta no mundo inteiro? Porque a gente não aprendeu a habilidade de fluir no espírito, governar com a alma e desfrutar com o corpo. Mas tudo no final, porque esse equipamento já enfiaram ele aqui dentro, sim ou não? Não tem ele aqui dentro? Televisão tem aqui dentro? Tudo aqui dentro? Depois que colocou tudo aqui dentro, vai colocar o quê? Vai colocar isso aqui dentro. E o mais doido de todos, isso aqui já tem aqui dentro. É possível que vocês nunca manjou esse rolê. Ninguém cria nada. Isso aqui é uma sintetização de frequência. Televisão, celular, tudo, rádio. Se você entrar na frequência, cabum. Vocês querem prosperar sim ou não? Então fica de pé aí. Bora fazer uma mentalização para ver se você destrava uma frequência aí. Erradinho, complicado. Fala com a boquinha assim, ó. Eu vou destravar em 2024. E vou fluir em 2025. Como que é esse negócio? Esse negócio é muito simples. Eu estou falando uma palavra simples. Como que faz algo parecer simples? Você tem que pegar seu cérebro e fazer uma leitura simples daquilo. Qual que é o problema de todo mundo? A pessoa vê aquilo, não dá conta de decifrar e já põe como complexo. Manda na caixa, complexo. Aí você põe esse trem de lado e fala, eu não dou conta de mexer com isso. Só que se você der uma volta e olhar e falar, mano, isso aqui é mais simples do que eu estou imaginando. Eu amo olhar, por exemplo, a distância dos planetas em relação ao Sol. Olha o tanto que é simples. Quanto mais perto do Sol, gira mais rápido. Quanto mais longe, mais tempo leva um ano. Tem um planeta que leva 88 dias para fazer um ano da Terra e tem um planeta que leva 11 anos para dar uma volta. Tem um outro que leva 88 anos. Tudo na mesma galáxia. O que significa isso? Quanto mais pressão, mais próximo da luz, mais rápido o giro. Ou seja, um ano não é 365 giros? É isso que ninguém entendeu. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto de pressão, quanto mais perto de calor, mais próspero. E você faz ao contrário. Você quer ficar mais longe de problema, você quer ficar mais longe de gente.
É o contrário. Mais perto do olho do furacão vai ficar mais próspero. Vocês querem prosperar sim ou não? Então vocês vão fechar os olhinhos. E nós não faremos como todo brasileiro mediano que só vai prosperar depois do carnaval. Carnaval nós vamos comer com farinha no café da manhã. Fecha os olhinhos, respira fundo. Deus, eu estou disponível. Eu agradeço porque o Senhor colocou isso no meu coração, de despertar uma geração. Eu estou pronto para ser humilhado, massacrado, destruído. Se o Senhor estiver comigo, eu topo qualquer parada. Eu quero te pedir que, se o Senhor parar de ir na frente, que o Senhor me tire junto com o Senhor nisso. Mas a minha vida é configurada para ouvir servo bom e fiel. E eu vou ensinar isso para essa geração. Dependendo dos meus erros, das minhas falhas, independente de tudo sobre mim. Nunca foi sobre mim, é sobre o Senhor. Essa geração se levanta. E para essa geração se levantar, uma frequência nova vai ser sintonizada nessa nação. Eu quero te pedir, ó Deus, que a gente não deixe esse chamado, esse propósito, essa missão para a próxima geração. Todas as gerações falharam, a nossa não vai falhar. Pedras não vão falar no nosso lugar. Mulas não vão falar no nosso lugar. Nós não seremos governados por ninguém, a não ser o Senhor. O Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Está provado quimicamente, biologicamente, fisiologicamente, que nós somos o embrião escolhido. Nós somos o espermatozoide escolhido. Nós, se a gente for no mais profundo do mar, no mais alto das galáxias, dos céus, o amor do Senhor vai estar lá. Então não tem como correr do Senhor. Nós não somos daqueles que misturam as coisas, é porque nós não tiramos o Senhor de nada. E ai daqueles que se levantarem contra nós. Eu quero te pedir, Deus, levanta uma geração que não importa com esse negócio chamado dinheiro, nem fama, nem reputação. Porque uma das coisas que mais chocaram meu coração foi o dia que o Senhor me deu toda a certeza do porquê que o Senhor me escolheu para servir um povo. Porque isso não toca meu coração. Nem dinheiro, nem fama, nem poder, nem reputação. Nada dessas coisas me move. A única coisa que me move é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou disposto a perder minha própria vida por isso. Que essas pessoas entendam que não é sobre ter dinheiro. É sobre ser um administrador, um mordomo do reino. Que essas pessoas entendam que não é na força do braço igual Caim, mas é num coração ofertante igual de Abel. Que essas pessoas entreguem tudo, não para homens, mas para o Senhor. E que elas entendam que aquilo que elas reputam como tudo que elas têm não serve nem de ingresso para entrar nem no hall, para esperar na fila para ver sua glória. Que essas pessoas entendam o que está escrito em Gênesis 6:33, que é primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nem interessam. Elas vão ser acrescentadas de qualquer jeito. E eu sei que de glória em glória, quanto mais resultado, quanto mais gestão, quanto mais graça, quanto mais poder, mais o Senhor vai acrescentar coisas. Eu sei que todos que estão ouvindo nessa hora, independente do lugar que eles estão, eles querem ser ouvidos por milhares de pessoas. Mas o Senhor não vai dar um microfone, uma caixa de som para quem não tem uma mensagem forte. Vai primeiro aumentar a mensagem, a força dessa mensagem, a frequência desse coração. Quanto maior for a frequência, mais gente vai ouvir. Então não faça força para falar para muitos. Faça muito daquilo que Ele te pediu. Você vai ser ouvido por milhões. Essa geração está carente, não fica com a sua boca fechada. Você foi chamado nesses 3 dias para destravar algo no seu coração. O Pablo vai passar, talvez até o Brasil passe, mas o reino jamais vai passar. Talvez algumas pessoas podem destruir uma nação inteira, mas a Nova Jerusalém ninguém vai tocar nela. No fundo, do fundo, você vai descobrir uma revelação que as nossas nações são bairros de uma Nova Jerusalém. Eu sei que tem tantas pessoas com certezas na vida. A única certeza que eu tenho é que o Filho de Deus desceu aqui, não pecou e morreu por mim e por você. E oferece uma vida extraordinária. Que se levantem esses generais do reino, que aumente as perseguições, igual Marcos 10:30 fala, pelo menos 100 vezes. E que também vê um bônus disso. Quer prosperar 100 vezes mais. Tá tudo bem. E que toda essa prosperidade seja colocado com poder, graça, para salvar a vida de outras pessoas. Senhor, por favor, se as pessoas estão buscando só dinheiro, que elas não consigam sintonizar a frequência que eu estou emitindo aqui. Se as pessoas só querem poder, se as pessoas só querem fama, que elas possam achar outras pessoas que oferecem só essas coisas ralés da vida. Mas que os verdadeiros generais, homens e mulheres que são do reino, que eles possam se aproximar de um jeito ou de outro. Sendo incapazes ou não, achando que dão conta ou não, isso para mim não interessa. Que nós possamos viver essa experiência de caminho juntos. Algumas pessoas estão com expectativa sobre a política mudar a vida delas. A política não vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é você. Nem o mais sábio de toda a terra, entre os 8 bilhões de pessoas, se assumir o trono de qualquer nação, vai fazer a sua vida melhorar. Isso é impossível acontecer. Agora, aquele que é o mais sábio de todos, que já pisou na terra, já assumiu o alto e sublime trono, e ele te chamou para fazer algo, e só você pode fazer isso. E para você prosperar não tem nada a ver com um governante humano, mas alguém que é ressurreto. Tem nada a ver com políticos, não tem nada a ver com empresários, não tem nada a ver com influenciadores. Ninguém vai poder fazer por você aquilo que ele colocou no seu coração. Ninguém. E eu quero que você mentalize o seguinte. Agora vai. Você vai levar a sua vida do jeito que você nunca levou. Você vai recuperar a mensagem simples no seu coração. Você vai resetar as bases. Você vai entrar numa frequência nova agora. Você vai colocar seu coração naquilo que é eterno. O que é terrestre não interessa. As coisas dessa terra vão chamar sua atenção. Mas a única coisa que vai colocar seu coração cativo são as causas eternas. Fala com a sua boca assim, a partir de hoje, eu desconecto de coisas. Por quê? Meu coração está focado em causa. Todas as causas são eternas. Coisas são da terra. A partir de hoje, eu quero aprender, quero crescer, quero transbordar, quero transformar a vida de milhares, de milhões de pessoas. Venha o teu reino. Eu quero ver a glória de Deus nessa geração. E no final de tudo, eu quero ouvir que eu sou um servo bom e fiel. Respira bem fundo. Só fica com seus olhinhos fechados. Paulo, quando entendeu o reino, ele pegou um cavalo. Eu imagino que ele quebrava a pata de todos os cavalos até concluir o chamado dele. E todos os dias que ele tinha oportunidade, ele cruzava a Ásia, a Eurásia, e pregava em todos os lugares, destruindo os cavalos. O maior pregador da história foi Paulo, sem avião, sem internet.
Ele usava um cavalo e quando aquele cavalo já não aguentava mais, ele montava em outro. Mas a mensagem era incansavelmente pregada. Quando prenderam Paulo, ele ficou 2 anos escrevendo. Só 75% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ou ele ou o discípulo dele. E alguém tentou prender ele, mas a mensagem que ele carregava foi transcrita por um pergaminho. E ninguém segurava esse cara. Porque quando ele viu o reino, nada da vida interessava mais para ele. Quando acabou a oportunidade de montar num cavalo, ele pegou e escreveu num pergaminho. E é interessante, 75% do Novo Testamento foi escrito por um cara que era perseguidor da igreja. E esse cara, quando encontrou face a face com alguém que mudou a vida dele para sempre, ele deu a vida dele para fazer isso. Todos os 12 discípulos, só um não morreu assassinado. Porque depois que você vê isso aí, qualquer outra coisa não te interessa. Interessante é que todos os discípulos dos discípulos, todos morreram assassinados também por não aceitar retroceder. Não sei se você sabe, na história lá em Roma, 500 mil pessoas perderam a vida ali dentro daquele coliseu. E quase todas elas tiveram uma chance de renunciar Cristo como Salvador. E quase todas elas morreram sorrindo, falando assim, eu jamais vou negar isso. E essa é a geração mais fraca da história. Perdida, com síndrome de perseguição, mas ninguém está te perseguindo. Você só vai ser perseguido quando há algo acionado dentro de você sobre o reino. E você fica com medinho, você fica achando que é sobre poder. O maior poder vem do alto, nenhum homem pode te dar. Você fica pensando que é sobre dinheiro, mas você vai instalar algo nessa virada do ano. Dinheiro é munição. Fala com a sua boquinha assim, ó, dinheiro é munição. Fala assim, empresa é armamento. Respira fundo. Fala assim, eu estou pronto para uma virada na minha vida. Eu estou pronto para ser treinado, para governar nessa geração. Ninguém, nem Marçal, nem ninguém vai me impedir. Nem eu mesmo. Se isso for verdade, você está falando do seu coração, você vai pegar toda a energia que você tem e vai colocar numa única coisa, o que o seu coração manda você fazer. Ninguém vai te parar. Eu não estou recrutando pessoas para andar comigo. Eu estou obedecendo, chamando pessoas para serem acionadas para esse tempo. É diferente. Só para você entender. Eu não tenho paciência com gente que quer aprender. Eu tenho paciência com quem me chamou. E eu faço pela ordem que ele colocou no meu coração. Meu negócio não é sobre vocês. São milhões de pessoas que precisam ser destravadas através de vocês. Não se sintam menores por isso. Nem fiquem doloridos por isso. Meu negócio nunca foi com vocês que estão me ouvindo. Eu tenho clareza do que tem no meu coração. Meu negócio é com pessoas que vão ser acionadas através da transformação de vida que vocês terão. Se você é um general do reino, você entendeu o recado. Agora, se você é só alguém independente emocionalmente, você vai viver dependendo do meu sorriso, do meu aplauso, esquece quem sou eu. Só aprenda a fazer aquilo que ele te chamou. É só sintonizar a frequência. Fala com a sua boca assim, eu sintonizo a frequência do reino. Minimamente, eu vou prosperar 10 vezes dentro de um ano. Repete aí, fala assim, ó, minimamente 2025, eu vou prosperar 10 vezes do que eu já vi. A melhor pessoa prosperando. Presta atenção. Abre os seus olhos, abre um sorriso, esfrega suas mãos assim, ó, com força. E fala assim, ó, já é. Escuta uma coisa. Eu tô pouco me lixando o que dizem ao meu respeito. Não importa mais com isso. Mas como? É muito simples. Quem vive do reino, não importa com reputação. Você tem que escolher um jogo. Mas qual jogo? Chama jogo do fruto. Eu sei o fruto que eu dou, então tanto faz o que vão falar. Mas se as pessoas que te amam falar, normal, lá em Lucas, os parentes de Jesus falou que ele estava fora dele, imagina você. Já pode aceitar isso ou não? Esquece. Tem um negócio aqui dentro do seu coração que só você consegue ler. Ninguém dá conta de ler por você. E na hora que esse negócio é acionado, nada mais importa. Fala assim, ó, eu vou acionar o meu propósito. E daí por diante, nada mais importa. Esse negócio é fabulosíssimo. Amanhã eu vou confrontar vocês com um pouquinho mais de peso. Aí algumas pessoas vão deixando, porque aí vai mostrar que não é para você a mensagem. Mas se você não queria ter milhões de pessoas te ouvindo, milhões de pessoas, é a mesma coisa de ter 32 mil soldados para ir para a guerra. Aí Deus fala para ir só com quem tem cabeça de governante, manda só 300. Relaxa. Se fosse sobre número, Jesus ia ter 10 mil discípulos. Ele só tinha 12. E dos 12, um era traído, então ficou só 11. Relaxa. Não é sobre o tanto de coisa que você tem, não. É sobre pessoas que estão prontas para dar a vida por isso. Conseguiu entender o recado? Só fica tranquilo, não precisa preocupar. Se fosse pela quantidade de gente, eu já tinha aberto empresa no mundo inteiro, só que eu estou forjando gente para aguentar a pressão. Para no dia que o dinheiro bater, a pessoa não apavorar. Para no dia que a fama bater, o negócio, a pessoa continuar do mesmo jeito. Esse processo é mais lento, só que é ele que dá resultado, porque para ser exponencial tem que suportar a pressão. Eu poderia ter um monte, poderia ser muito maior, mas eu vou no método dos 12 devagarinho. Eu estou oferecendo para você uma experiência de caminho. Te vejo amanhã então às 20. Eu ia responder pergunta aqui, mas vou responder só amanhã. Então prepara sua pergunta amanhã, quem está na internet também, escreve todo mundo assim, ó, volta amanhã com mais 2. Sugestão para todo mundo, ó, microtarefa. Chama no WhatsApp 10 pessoas que você acha que está afim de ir para o próximo nível. Das 10, só 2 vai vir. Pode acreditar no que eu vou te falar. Valoriza a pessoa que aparecer para aprender. Porque se a pessoa não sabe, não tiver afim de avançar, dá atenção para essa pessoa. Quem não quer é geralmente gente que está tomando energia sua. Você entrou numa vibe, você queria que seus melhores amigos fossem, sim ou não? A pergunta é, quem falou que eles são seus melhores amigos? Melhores amigos estão indo para a mesma direção e já passaram algum problema gigante juntos. Se isso não aconteceu, é só um conhecido que você gosta muito. Amigos de verdade já passaram no fogo juntos. Amigos têm certificado de treta junto. Quem não passou por isso não pode ser chamado de amigo. Lembra sempre disso. Tem gente que nasceu no mesmo vento que você e te ferrou, sim ou não? Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Para isso a gente tem que passar num vale da sombra da morte primeiro. Ou seja, não desconecte daquilo que você está entrando por causa de conhecido que você gosta. Eles precisam ficar para trás também. Nunca esqueça isso aqui, ó. Tem gente de verão, tem gente de primavera, tem gente de outono,
Engenho de inverno. Os verdadeiros amigos são de 4 estações. E dependendo do que acontecer, ele tá junto. Todas as vezes que eu me ferrei na vida, os verdadeiros amigos são os primeiros a ligar. Agora a galera de verão eu nem fico com raiva. Só conto com eles no verão, meu. Só quando tudo tá bem. Eu não fico magoado, porque eu sei que essa pessoa só veio pra tirar onda no verão. Agora a galera que aguenta as 4 estações, esse aí eu tô firme com eles até depois do fim também. Põe isso no seu coração. E amanhã a gente se vê então às 20. Tem os testemunhais pra colocar aí? Pra quem não sabe, a maioria que está assistindo aí não deve me conhecer. Eu tenho 2 milhões de mentorados na internet. Não é 2 milhões de seguidores, não. É mentorado, profissional. Essas pessoas andam comigo. E algumas foram transformadas ao longo do caminho. Tem alguém aqui do 10 e 1 aqui? Levanta a mão. E aí, toda semana. Faz isso, faz isso. Se der conta de seguir a dieta, cabum. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.